Planeta SPM está de volta com a psicóloga Paula Beltrame para falar sobre a realidade nos abrigos do Brasil. Hoje, existem instituições e abrigos que acolhem diversas crianças e adolescentes abandonadas no país. Nestes locais, também encontramos crianças com deficiência que não costumam ser as mais adotadas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, São Paulo é o estado com maior número de abrigos. Paula, na sua opinião, temos uma quantidade de abrigos suficientes e com estrutura para para acolher essas crianças? Então, a realidade do Brasil é muito diversa, né, Leonardo? Então, vai depender muito do estado, do município, de qual é a estrutura daquela região e qual é o investimento também, né? Qual é o financiamento que existe para as casas, né, que servem de acolhimento para essas crianças. Sem dúvida, existem pontos a serem melhorados, né, em termos de estrutura, mas o Brasil é muito diverso, depende muito da região. E além... Perdão. Para entender melhor o assunto, vamos mostrar como é a realidade de um abrigo em São Paulo na reportagem de Beatriz Voltani. Até o início dos anos 90, as crianças que viviam à espera de uma família moravam em orfanatos e reformatórios. Era comum que esses locais possuíssem regras rígidas e até mesmo punições por mau comportamento. Tudo mudou depois da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, as crianças que vivem em abrigos e casas de acolhimento recebem um apoio muito mais sensível desses locais. Cada criança tem uma necessidade única, tem uma característica específica. Então, a gente vai se adaptando de acordo com o que a criança vem trazendo para a gente. O que é lar para as crianças e para a gente é o que a gente oferece para ela. O que é um lar para a gente? É um lugar onde ela possa se sentir protegida, acolhida, amada. É comum que as crianças que vivem em abrigos se sintam rejeitadas e diferentes das outras. Isso pode trazer consequências para a vida delas. Então, essas instituições têm a responsabilidade de proporcionar a elas uma vida normal, como a das outras crianças. Elas chegam aqui dependentes, tanto fisicamente como emocionalmente da gente. Então, a gente tenta preparar elas para o mundo e tenta fazer com que o fato dela ter vindo de um abrigo não faça diferença nenhuma na vida dela. Todas as crianças que chegam no abrigo vêm encaminhadas da Vara da Infância e da Juventude, Conselhos Tutelares e Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas precisam de apoio psicológico para superar a situação de abandono. Elas não são todas, têm pais, mas porém alguns sofrem alguma negligência. Né? Esse tipo de negligência pode ser abuso, entre fatores, né, que a criança ela chega até nós. Por exemplo, não precisa necessariamente os pais falecerem. Tem crianças que ficam até em hospitais que os pais não querem, aí eles deixam, né, na ala do hospital e chega depois para nós também. Não? Ações realizadas pelos voluntários também ajudam a superar o abandono das crianças dentro dos abrigos. Eles ajudam não só na questão psicológica, né? Na questão também, às vezes, de algum curso que precisa, né? A interdisciplinar, que a gente chamamos, né? Vamos supor, fora do horário de escola. A gente tenta parcerias para que os adolescentes, principalmente os adolescentes, as crianças tenham, às vezes, um esporte também, eles ajudam bastante. A adoção é um ato que pode mudar a vida de muitas crianças. É um gesto de amor que realiza o sonho de um casal e, consequentemente, o sonho de alguma criança de ter uma família para chamar de sua. Além das dificuldades mostradas nessa reportagem, vimos que a idade é um fator que pesa bastante no processo de adoção. Então, Paula, você acha que existe alguma preferência na idade na hora da escolha da criança? Sim, sem dúvida. Esse, inclusive, é um dos pontos, né, principais para a gente ter, por um lado, um número muito grande de interessados na adoção que já foram habilitados pela Justiça e estão aguardando no Sistema Nacional de Adoção, que a gente fala, né, já estão na fila da adoção, cerca de 8 vezes mais do que o número de crianças acolhidas aguardando uma família, né, que seria aí de 4 a 5 mil crianças. Por que a conta não fecha? Né? É exatamente porque a maioria de quem está aguardando quer uma criança de no máximo 6 anos. Né? Então, em torno de 90% de quem está aguardando uma criança só quer uma criança de até 6 anos, quando a gente tem, por outro lado, mais de 90% dessas crianças já têm mais de 6, 7 anos ou são adolescentes. Né? E é muito difícil
termos interessados em adotar adolescentes, por exemplo, né? Então, é a questão da idade que faz com que a gente tenha essa impressão de que a adoção é muito demorada, né? É um perfil um pouco que a gente fala, né, idealizado, né, de quem busca a adoção, que quer ou um bebê ou uma criança pequena. Entendi. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Grupo de Apoio à Adoção em São Paulo, o GAASP. É uma ONG que ajuda na organização no sistema de adoção, tanto em creches como em abrigos. E com muito prazer recebemos aqui hoje a presidente da organização, Cecília Reis. Cecília, obrigado pela presença. Oi, tudo bom? Obrigada por me convidarem para participar. Obrigado. Tanto no abrigo quanto dentro da ONG GAASP, o trabalho do voluntário é algo presente. Cecília, como a GAASP ajuda as famílias na hora da adoção? Então, os grupos de apoio à adoção, eles estão presentes na adoção, que a gente fala que é do começo ao final do processo, né? Então, quando a pessoa pensa em adotar, ela já pode procurar um grupo de apoio, porque uma das exigências, né, das varas de infância, né, do TJ, com relação ao processo de habilitação para poder adotar, é também participação em grupos de apoio e curso preparatório, né? Então, exatamente para a gente poder fornecer esse período de apoio para as pessoas, para que as pessoas possam participar desse processo com mais informação, é que o grupo de apoio trabalha. A gente não trabalha diretamente dentro dos abrigos, né, das crianças. O que a gente faz é um suporte ao processo adotivo e parceria com os TJs, né? A técnica está aí, a psicóloga Paula, né, está aí falando com vocês, e a gente tem parcerias com várias varas de infância. O GAASP é o maior grupo de apoio à adoção do estado de São Paulo. Então, a gente tem parceria com várias varas exatamente para ajudar nesse processo. Entendi. E, Paula, além da ajuda que as famílias encontram no GAASP, existem outras formas de auxílio no processo de adoção? Sim, existem. A própria vara da infância fornece esse suporte, né? Tanto lá no preparo dos pretendentes, como depois quando a criança chega, né? A gente acompanha o estágio de convivência, eu estou dizendo, os psicólogos, os assistentes sociais das varas da infância, mas como a Cecília falou, a gente trabalha muito em parceria, né? Então, os grupos de apoio realmente fornecem um trabalho fantástico com os pretendentes, e existem também algumas universidades que fornecem grupos, né? Existem psicólogos especializados na questão da adoção, que também acabam sendo um recurso interessante, né, para quem precisa. Uhum. Tanto no abrigo quanto dentro da ONG GAASP, o trabalho voluntário envolvendo a conscientização é algo presente. E Cecília, como é o voluntariado da ONG e qual a importância de trabalho no apoio às crianças e jovens? O voluntariado dentro da ONG, a gente tem hoje 20 voluntários e a gente trabalha nas diversas frentes, como eu falei, e o trabalho mais importante que a gente tem hoje é informar e conscientizar com relação a essa realidade das crianças acolhidas, né? Então, entender, mostrar para esses pretendentes à adoção e para os adotantes que 80% das crianças que estão acolhidas são crianças em situação transitória e que possivelmente vão ser reintegrados às suas famílias, né? Conscientizar também com relação a qual é o perfil das crianças que estão em acolhimento. São crianças mais velhas, são crianças com são grupos grandes de irmãos, como que é feito esse trabalho junto às crianças, a equipe técnica que está dentro do abrigo, não só a equipe técnica das varas, mas a equipe que trabalha dentro do abrigo, como vocês mostraram aí na reportagem. Então, o grupo de apoio traz essa visão, por exemplo, com relação à adoção tardia, que são crianças mais velhas, são adolescentes, né? Mostrar que não é só a idade da criança que vai interferir nessa vinculação, nesse novo relacionamento. E a família adotiva é uma família válida como qualquer outra. A gente fala, adoção é uma via de parentalidade. Você pode ser pai e mãe via biológico ou pode ser pai e mãe via adoção. Entendi. E, Paula, você acha que o processo para facilitar a adoção evoluiu no Brasil nos últimos anos? Eu acredito que sim. Atualmente a gente tem o Sistema Nacional de Adoção,
né, que funciona no Brasil inteiro. Então, é um sistema integrado que tem o cadastro de todas as crianças acolhidas, inclusive as crianças que estão aptas para adoção, e de todos os pretendentes que já foram habilitados, né? Então, isso dá mais celeridade ao processo, dá mais transparência também, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que tem interesse em saber das estatísticas da adoção pode encontrar na internet, né? São informados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, tivemos, sim, alguns avanços aí. Que bom. Cecília, você gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente sobre a fala da Paula? Eu entendo que o que falta, vamos dizer assim, né, e eu acho que a Paula concorda comigo, o que falta para a sociedade é informação. Então, desmitificar a adoção, entender a adoção como uma das ferramentas, né? Entender que não é caridade, já foi visto como caridade na nossa sociedade, mas não é caridade. Entender que nem toda criança que está acolhida está ali abandonada e está largada e precisa de uma família nova. Então, a gente tem que trazer essa informação ao público. É a informação que faz com que os preconceitos sejam derrubados, né? E entender que todas as formas familiares são válidas, monoparentalidade, famílias homoafetivas, homotransafetivas, todas elas são famílias. Então, quando a gente enxerga isso e educa a sociedade com relação a isso, eu acho que a gente diminui muito do problema que a gente vê hoje com relação ao preconceito que envolve a adoção no nosso país. Que bom. Chegamos aqui no fim do segundo bloco. Eu queria agradecer a participação da Cecília. Cecília, muito obrigado por participar do programa aqui hoje. Eu que agradeço. Até a próxima. E voltamos já para o terceiro bloco do programa Planeta SPM para falar sobre adoção de crianças com deficiência.